Queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, a quem este arquivo virtual chegar, somos a Igreja Batista em Ceilândia Centro. O seu templo está localizado ali na QNM 18, Conjunto B, lote 17, próximo ao centro de Ceilândia, na Rua de Enxovais Paulista. A equipe de multimídia da igreja tem se dedicado e preparado arquivos virtuais, incentivando os seus membros e os seus congregados a cultuarem a Deus, a adorá-lo. Deus deseja ser adorado em espírito e em verdade. Ainda que estejamos isolados em nossos lares, nesse período de tão importante cuidado com as nossas saúdes, nós cultuamos a Deus. E este arquivo tem este propósito, de incentivar irmãos e irmãs, amigos, amigas, aqueles ouvintes a quem acesso tiverem a este arquivo, a cultuarem a Deus. Eu desejo muito que este propósito seja alcançado na sua vida.
Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, por mais este dia. Obrigado porque temos a oportunidade, ó Deus, de estar aqui, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, Senhor, em meio a tantas dificuldades. Mas sabemos que o Senhor não abandona os teus. Então eu te peço que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, do teu povo. Toma, Senhor, a vida de cada um em tuas mãos. Senhor, nesse momento queremos te louvar, bendizer o teu santo nome, porque tu és um Deus grandioso, um Deus que tem misericórdia, ó Pai. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue olhando por nós, Senhor, e por todos aqueles que necessitam da tua ajuda, ó Pai. Muito obrigado. Também, ó Pai, somos gratos. Nós te agradecemos por teu amor, por tua salvação, pela paz e por teu imenso amor por nós. Obrigada, ó Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco, ó Deus, nos dando que nós possamos continuar, Senhor, sempre na tua presença. Senhor, aumente a nossa fé a cada dia mais, ó Pai, para que possamos, Senhor, te agradar a cada dia mais. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, também confessamos o arrependimento dos nossos pecados, porque sabemos que façamos tantas coisas que te desagradam, ó Pai. Por isso, pedimos perdão, que nos perdoe, que nós te desagradamos a cada dia, ó Pai. Mas o Senhor é misericordioso. Então, que nos perdoe, que nos transforme a cada dia em pessoas melhores, ó Pai. Obrigada, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Também, ó Deus, nesse momento, suplicamos que continue com o teu povo, dando a paz, esperança e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Pai, por tudo. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos, ó Deus. Te peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Também, ó Deus, te pedimos pela nossa família. Somos gratos, Senhor, também pelos nossos familiares, pelo sustento, pelos irmãos em Cristo e por estar, Senhor, conosco. Obrigada, Deus, por tudo. Mesmo no meio de tanta dificuldade, o Senhor não abandona os seus, ó Deus. Também quero te pedir, ó Pai, nesse momento, pela nossa igreja perseguida, ó Pai, que passa por um momento de dificuldade, que o Senhor possa estar ali, Senhor, com aqueles, Senhor, da tua igreja, porque sabemos que em muitos lugares o teu nome nem pode ser falado, Deus, mas eu sei que o Senhor ali está e o Senhor providenciará, Senhor, o que é necessário para as pessoas te ouvirem e aprender, Senhor, cada vez mais sobre ti. Ó Pai, muito obrigada por tudo. Senhor, também quero te pedir nesse momento, Pai, pelos nossos missionários que estão espalhados, Senhor, por todo o mundo, que o Senhor possa vir estar com eles, ó Deus, dando o que eles necessitam, Pai, para pregar a tua palavra, porque assim como o Senhor diz, que possamos pregar, Senhor, a tua palavra até nos confins da terra, Deus. Que a tua palavra possa chegar mais longe que for, até aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem ainda, que elas possam, Deus, vir te conhecer, ó Pai. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Guarda, Senhor, nós de todo mal. Senhor, eu te peço pelo nosso país, ó Deus, que está passando por tanta dificuldade, ó Deus. Tantas pessoas já perderam seus entes queridos, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, dos que ficaram aqui, sofrendo, Senhor, pelos seus parentes que já foram, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles também que estão doentes, ó Deus. Que o Senhor possa vir ali, Senhor, derramar a tua cura sobre eles, ó Pai. Toma, Senhor, cada vida em tuas mãos, ó Deus. Ó Senhor, também te peço pelos nossos governantes, que eles possam, Senhor, vir governar segundo o seu coração, que no seu coração só haja coisas boas, Senhor. Transforme, ó Deus, a vida de cada um deles, ó Pai, que eles sejam sábios para governar o nosso país, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Também quero te pedir, ó Deus, pela nossa igreja, Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Deus, que o Senhor possa estar ali, Senhor, naquele lugar. Ó Deus, que possamos logo estarmos reunidos para celebrarmos o teu nome, Senhor, o teu santo nome, ó Deus. Que logo essa epidemia possa passar, para que possamos, Senhor, estarmos juntos. Também te peço pelo Ministério Infantil, que o Senhor possa estar ali, Senhor, com seus professores,
e que eles possam estar sempre ensinando as nossas crianças, Senhor, a andarem nos teus caminhos, ó Deus. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. É isso que eu te peço, em nome do teu santo amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Grandioso, soberano Deus, nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo, ó Pai, a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que Tu tens nos guardado, ó Pai, em meio a essas dificuldades, e agradecendo pela provisão, te agradecendo porque Tu tens nos sustentado cada dia. E nesse momento em especial, coloco a vida das crianças, dos menores, que também têm sofrido bastante em meio a esse contexto de pandemia, de dificuldades, de mudança de rotinas, de isolamento. Te peço, meu Deus, que Tu venha acalmar os corações, dar discernimento, dar entendimento, para que eles possam perceber que em meio a essas dificuldades, Tu és um Deus grande, poderoso, e que, apesar de tudo, Tu estás conosco, Tu estás nos livrando, Pai. Tu tens provido sustento a cada dia, Pai. Então, te peço, ser com esses pequeninos, ó Pai. Abençoa, cuida, ser também com os pais que estão no dia a dia, nas rotinas, em meio a essas dificuldades também. Às vezes os ânimos também ficam acalorados em meio a essas dificuldades, em meio ao convívio. Mas te peço que Teu Santo Espírito venha tocar nos corações das crianças, dos pais, dando discernimento, dando sabedoria para lidar em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, que eu peço a Ti, e abençoa cada um de nós, que nos livre de todo mal, que nos livre de toda a doença, Senhor Deus, principalmente dessa Covid-19, Senhor Deus, que o Senhor não venha deixar nos atingir, a mim, minha mãe, meu pai e a toda a minha família. Eu quero colocar em especial, Deus, na minha oração, a vida do meu pastor Gilberto e a vida de toda a igreja. E pedir ao Senhor também que o Senhor abençoe cada uma das crianças da minha igreja, do grupo infantil. Eu peço a Ti, a Deus, que o Senhor abençoe, nos proteja de todo mal, nos livre dessa doença e venha nos confortar, Deus, do coração de cada uma e cada uma das pessoas que precisam ser os entes queridos com essa pandemia, com essa doença Covid-19, coronavírus. Eu peço a Ti e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai,
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que estivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Assim diz o Senhor: eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras! Quão profundos são os teus pensamentos! Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Deus, nesse momento, eu quero colocar no Teu altar a vida da família, das famílias da nossa igreja. Neste mês, Senhor Deus, em que comemoramos o mês da família. Nós sabemos, Senhor Deus, que a família tem perdido a sua importância, Senhor Deus. Tem sido tão desvalorizada. Por isso eu peço que o Senhor vá de encontro a cada família nesse momento, fortalecendo, edificando, Senhor Deus, através da Tua palavra de amor. Meu Deus e Pai, eu coloco também no Teu altar a vida das esposas, Senhor Deus, da Tua igreja. A Tua palavra diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a sua casa. E o que eu te peço nesse momento para cada uma de nós, Senhor Deus, esposas, que o Senhor nos dê sabedoria. Nós hoje vivemos num mundo, Senhor Deus, cheio, Senhor Deus, de estudos, de ensinamentos, de teorias, de como uma mulher deve ser com seu marido, de como uma esposa deve tratar o seu marido. E que muitas dessas teorias, desses estudos vão, Senhor Deus, contra tudo aquilo que está na Tua palavra. Por isso eu te peço que o Senhor nos dê, Senhor Deus, o discernimento para sabermos o que nós devemos guardar para nós e aquilo que nós devemos lançar fora, Senhor Jesus. Mas que nós possamos nos firmar na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E nos ensina, Senhor Deus, como nós devemos ser com os nossos esposos, a maneira que nós devemos ser com os nossos filhos, Senhor Deus. Pois hoje nós vivemos num mundo tão difícil, no mundo, Senhor Deus, onde querem nos ensinar como nós devemos até mesmo educar os nossos filhos. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que tudo isso nós iremos aprender ao ler, Senhor Deus, a Tua palavra, ao falar contigo, ao pedir ao Senhor a sabedoria. Que nesse momento Tu vais de encontro àquelas esposas que estão angustiadas por alguma razão, preocupadas por alguma razão. Que o Senhor acalente os seus corações nesse momento, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, paz nesse momento tão difícil. Paz para estarmos com os nossos esposos, paz para estarmos com os nossos filhos, paz para cuidarmos das nossas casas, paz, Senhor Deus, para buscarmos a Ti cada vez mais. É com esse intuito que eu te oro, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, e peço, Senhor, pelos homens de nossa igreja, Senhor, principalmente aqueles que são líderes, Senhor, em seu lar, em sua família, os maridos, ó Pai. Que você esteja nos dando sabedoria, Senhor, para conduzir suas famílias, Senhor, para conduzi-las principalmente em seus caminhos, ó Pai. Guie, Senhor, seus passos, Senhor, guie, Senhor. Molda, Senhor, a vontade deles conforme a sua, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja dando a eles sabedoria para e discernimento, Senhor, para aplicar a sua palavra, Senhor, em seus lares, Senhor, não somente no ensino, no culto doméstico, mas principalmente com exemplos para a sua família, Pai. É isso que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata,
será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Para a nossa meditação na Palavra de Deus, convido você à leitura do texto da Palavra de Deus, texto este encontrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versos de 12 a 26. Marcos 11, de 12 a 26. E nós queremos, lendo este texto, meditar sobre ele em uma primeira mensagem na série Milagres de Jesus, e uma primeira mensagem tratando sobre a figueira que secou. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, Marcos, capítulo 11, versos de 12 a 26. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que estavam vendendo pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo
que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos que o Senhor aplique à nossa mente, ao mais profundo do nosso ser, os princípios eternos e imutáveis da tua bendita palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista em Ceilândia Centro tem estudado ao longo de vários domingos uma série na Palavra de Deus intitulada Milagres de Jesus. Temos nesta série, ao estudarmos, ao lermos os textos, temos como objetivos a compreensão, o entendimento, a meditação e a proclamação dos feitos extraordinários realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, durante o tempo em que ele esteve encarnado entre nós. Os evangelhos registram cerca de 37 milagres realizados por Jesus. Nesta série também nós sempre relembramos que desejamos pensar, meditar e agradecer a Deus, porque Ele nos mandou o seu Filho Jesus Cristo. Ele veio estar entre nós. E também nosso propósito é aplicar tudo aquilo que entendemos, que vimos, que aprendemos, como os princípios eternos da palavra de Deus, à nossa vida, à nossa caminhada diária, à nossa caminhada humana. Lemos a Bíblia não apenas para saber as informações que ali estão, mas com o desejo de, entendendo os princípios eternos da Escritura, colocarmos esses princípios em prática em nossa caminhada. Temos dito nesta série, Milagres de Jesus, que a palavra milagres tem os seus sinônimos na Bíblia, como as palavras sinais, maravilhas, prodígios. Também trouxemos para esta série um conceito pessoal, um conceito meu, sobre o que é milagre divino. Ressaltamos essa expressão milagre divino, porque entendemos que seres angelicais caídos também podem realizar feitos para além do que entendemos ser a nossa esfera natural. Portanto, o milagre divino é um fato ou acontecimento sobrenatural que o Deus triuno, o Pai, o Filho ou o Espírito realizam para glorificar seu nome e confirmar o seu poder, a sua autoridade, o seu amor e a sua palavra. Na série Milagres de Jesus, nós sempre, vez por outra, ressaltamos alguns aspectos importantes que precisam estar conosco quando nós estudamos os milagres de Jesus. O primeiro desses aspectos é que são sempre para a glória de Deus todos os milagres por ele realizados. Propósito fundamental, princípio basilar da realização de qualquer milagre por Deus é o louvor do seu nome, o louvor da sua glória, o louvor da sua pessoa. Dizemos também que os milagres são expressão da divindade de Jesus entre nós. Ele, 100% homem, 100% Deus, mostra que ele é Deus encarnado entre nós. Os milagres ocorreram principalmente pela vontade de Jesus, especialmente aqueles a quem me referi, os 37 relatados no Novo Testamento, ocorreram pela vontade do Senhor Jesus. E, considerando isso, nós dizemos que ainda que a fé agrade a Deus, ela não é imprescindível para a realização de milagres de Jesus. Ou seja, Jesus ama, gosta da fé, a fé agrada a Jesus, agrada a Deus, mas a fé não é um elemento imprescindível para a realização de milagres. Jesus pode operar milagres com fé, sem nenhuma fé, com muita fé, com uma pequenina fé. Ele não está preso à nossa fé para a realização de milagres. Os milagres acontecem ainda hoje. Eu e você não devemos correr atrás de milagres e nem devemos tentar o Senhor nosso Deus pedindo, ou como por vezes vemos pessoas erradamente fazerem, como que reivindicando, cobrando de Deus manifestações sobrenaturais. Também
devemos sempre crer na pessoa, no poder e na palavra do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devemos sempre agradecer por sermos expressão ou expressões de milagre. Se você não pensa acerca disso, convido você a se colocar diante do espelho um pouquinho mais, deter-se diante do espelho e considerar a sua vida, considerar a sua história, considerar o tempo que já passou, avaliar e pensar, e então, eu creio, você ao final de uma consideração, de uma autoanálise, de uma meditação acerca de si mesmo e da história, do caminhar de sua história, você terminará reconhecendo que você é uma expressão de milagre de Deus, a tua existência, a tua história é expressão do milagre de Deus na sua caminhada. Quero nesta mensagem do texto de Marcos capítulo 11, 12 a 26, estudar o milagre A Figueira que Secou. A realização de Jesus de maneira sobrenatural, fazendo secar uma figueira de um dia para o outro, secando da raiz até a última folha da sua frondosa copa. Então, neste milagre, a gente quer pensar hoje, nesta mensagem, sobre 2 propósitos específicos. Apenas lembro que, sempre na série Milagres de Jesus, nós ressaltamos que estudamos os milagres sob 2 enfoques. O primeiro deles é os propósitos específicos, porque Deus nada faz sem propósitos. Há nos milagres propósitos específicos e propósitos didáticos, propósitos que nos ensinam, que nos trazem informações e ensinos preciosos, valiosos para a nossa vida. Nos propósitos específicos, nós consideramos aquilo que, quando lemos o texto, logo então é trazido para nós como sendo o objetivo da realização daquele milagre. Quando lemos o texto, olhamos e dizemos o que Deus, o que Jesus desejava, qual o objetivo dele ao realizar este milagre. Logo na leitura do texto, isto é perceptível. Os propósitos didáticos são aqueles que, para além da leitura do texto, na narrativa geral do Evangelho, a gente percebe, ou do próprio contexto, a gente percebe alguns ensinos, alguns valores, alguns princípios eternos da boa palavra do nosso Deus. Portanto, convido você comigo a meditar nesta passagem da palavra de Deus, nesse texto bíblico, e meditarmos sobre 2 propósitos específicos de Jesus ao fazer aquela figueira secar. O primeiro propósito é, ao realizar o milagre, Jesus teve como propósito, como objetivo, expressar o louvor da glória do Deus triuno. E o segundo sobre o qual quero com você pensar nesta mensagem é que a realização do milagre teve como propósito simbolizar a triste realidade do povo de Israel. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, Jesus estava utilizando aquela realidade de imprecação, de maldição sobre aquela árvore. Jesus estava utilizando isto como um símbolo da triste realidade do povo de Israel. Então, com você, primeiro aspecto de nossa meditação é este. Quero pensar que, ao realizar o milagre, Jesus teve como propósito específico expressar o louvor da glória do Pai, do Filho, ele mesmo encarnado, e do Espírito Santo. A gente olha numa primeira leitura e fala como que um momento tão triste da morte de uma árvore, né, pode expressar o louvor da glória de Deus. Não poderia Jesus ter deixado a árvore ali para pelo menos dar sombra? Não estava sem frutos, mas poderia ter ficado ali para dar sombra às pessoas? Quero dizer a você que a realização deste milagre por Jesus expressa o louvor da glória de Deus, em primeiro lugar, porque nos demonstra 100% da humanidade de Jesus. O texto fala, ele teve fome. Jesus mostrou com esta que é uma das mais básicas necessidades de nós humanos, a fome, que ele era 100% homem. A sua humanidade está aqui patente, 100% demonstrada para nós. E, em segundo lugar, a sua humanidade se mostra aqui porque, além de ter fome, ele viu a árvore com folhas e ele foi até a árvore.
Como Deus, Jesus sabia que aquela árvore não tinha frutos. Mas ele vai até a árvore mostrando para os seus discípulos que ele é 100% homem. E ele procura na árvore para ver se acha algum fruto. A humanidade de Jesus está aqui expressa. Como que isso glorifica ao Deus triuno? Deus é glorificado aqui pelo mistério maravilhoso da encarnação de Jesus. O fato de Deus em Cristo ter se feito carne nos demonstra que a sua glória se manifestou entre nós. É o Pai que manifesta a sua glória no Filho que está ungido pelo Espírito Santo e neste Filho encarnado em nosso meio. É precioso pensarmos sobre isso, então, como expressão da glória de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A humanidade de Jesus manifesta entre nós, o mistério de sua encarnação é a expressão da glória do Deus triuno. Aquele episódio serve para nos exemplificar, para nos demonstrar a glória do Pai no Filho ungido pelo Espírito. Segundo aspecto que nos mostra a glória do Deus triuno nesse texto é que o episódio nos assegura o poder e a autoridade de Jesus, sendo ele Deus, sobre os elementos da criação, sobre a criação que ele mesmo criou. Jesus diz àquela árvore: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Com um dia de tempo decorrido, a árvore secou-se completamente, tão somente por sua palavra, por uma declaração de maldição contra aquela árvore. Jesus está mostrando que ele, sendo Deus, tem poder sobre a humanidade, sobre a criação como um todo, inclusive sobre todos os homens. E aí, ainda que isso possa parecer assombroso e desnecessário para mim, para você, ou assombrosamente desnecessário, a gente então afirma que Deus está realizando sua obra, mesmo quando nós achamos, poxa, isso aí é desnecessário. Jesus precisava fazer isso. Deus está realizando sua obra e demonstrando a sua glória na realização desta obra. E aqui eu posso fazer uma aplicação com isso para a nossa caminhada de vida. Esse tempo em que estamos vivendo, no qual um microscópico vírus nos assola a humanidade inteira, traz preocupação, traz morte na humanidade inteira. A gente pensa, Deus soberano, que tem o controle de tudo e todos, o que está acontecendo? Onde está Deus? Ele está controlando todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo e todos. E de tantos propósitos de Deus, como mostrar o seu poder, mostrar o seu amor, mostrar a sua misericórdia, o seu poder para curar pessoas, de tantos propósitos, um deles a gente não pode deixar de afirmar. Nesse período de pandemia, Deus está trazendo e demonstrando o seu julgamento sobre a raça humana. Está trazendo juízo sobre a raça humana. E antes que você imagine e pense, você está falando isso então para aqueles que não são da igreja, que não são do evangelho. Não, eu relembro aqui as palavras de Pedro em sua primeira carta, capítulo 4, verso 17, quando ele diz assim: chegou a hora de começar o juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. Deus está trazendo julgamento sobre tudo e todos, e inclusive também sobre a sua igreja. E precisamos abrir nossos olhos, nossos ouvidos, para entender qual o propósito de Deus em relação às disciplinas que Ele está nos trazendo como igreja. Pedro continua naquele texto que citei, ele continua dizendo: ora, se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não conhecem o evangelho do Senhor? Essa palavra de Pedro para nós é preciosa, porque ela relembra a advertência para nós de que o Senhor nos disciplina porque nos ama, ou seja, sua glória está manifesta na disciplina de amor que Ele exerce para conosco, e que também temos o dever de proclamar o evangelho para aqueles que não conhecem esse evangelho da graça de Deus.
Portanto, aqui está a manifestação, a realização do milagre, a manifestação da glória de Deus. Na medida em que a encarnação gloriosa de Jesus é manifesta, ele tem fome, ele procura comida, na medida em que também ele demonstra seu poder, sua autoridade sobre a criação. Segundo propósito específico sobre o qual quero pensar com você, é que ao realizar aquele milagre, Jesus teve como objetivo tomar a figueira como um símbolo da triste realidade do povo de Israel. Ao realizar o milagre, amaldiçoando aquela figueira frondosa, aparentemente frutífera, Jesus estava tomando-a como um emblema, como um símbolo da realidade do povo de Israel. Israel era a figueira infrutífera. Jesus estava usando uma expressão errada, mas você vai entender o certo, utilizando a figueira como uma encarnação da realidade de Israel. Isso não tem nada a ver, uma figueira não pode tomar carne, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Era como se ela vestisse a realidade de Israel, aparentemente frutífero, mas sem nenhum fruto. É interessante observarmos no texto de Marcos, Marcos dizer, não era tempo de frutos. Ora, se não era tempo de frutos, então por que Jesus amaldiçoou a figueira? E aí a gente precisa considerar que a figueira tinha como característica o seguinte, primeiro nasciam os frutos, depois as folhas abundantes. Então, quando havia folhas abundantes, via de regra, a figueira estava dizendo, eu tenho bastante frutos. Aquela figueira frondosa, bonita à vista, estava, na verdade, mentindo. Dizia ter frutos. Ela estava como que ali diante de todos que passavam, dizendo, olha como eu estou cheia de folhas. E então as pessoas podiam, olhando para ela, dizer, opa, se há folha, há fruto. Se há folha, se há abundância de folhas, tem então também muitos frutos. E Jesus se aproxima daquela figueira e, na verdade, comprova que a figueira estava mentindo, estava vivendo de uma aparência, convidava para frutos que ela não tinha, dos quais ela estava desprovida. Israel é o símbolo, é simbolizado nesta figueira. Jesus estava fazendo a mesma coisa em relação a Israel. Estava dizendo que assim como a figueira foi seca, foi mirrada, também Israel estaria sendo mirrado, estaria perdendo a função ou a missão que Deus lhe havia entregue. A figueira, pois, era um símbolo de Israel. Na Bíblia, Israel é visto sempre como uma figueira. Se olharmos para textos como de Juízes, capítulo 9, versos de 8 a 15, nós vamos ver 4 árvores simbolizando Israel. A oliveira, a videira, o espinheiro e também a figueira. Talvez o melhor texto que exemplifique ou simbolize Israel como figueira é o de Oséias, capítulo 9, verso 10. Diz assim, ali o Senhor, achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Esse texto de Oséias é uma expressão clara de ser Israel simbolizado pela figueira, ou de ser a figueira símbolo de Israel. Jeremias 24, 3 a 7 diz assim, então me perguntou o Senhor, vês tu, Jeremias? Respondi, que vês tu, Jeremias? Perdão. E aí Jeremias respondeu, figos bons e muitos figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, e eu enviarei deste lugar para a terra dos caldeus, porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra, edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão como meu povo, e eu serei o seu Deus,
porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então, a realização do milagre de Jesus, fazendo em questão de um dia uma árvore frondosa, aparentemente bonita, secar completamente, era na verdade um símbolo, um triste símbolo da realidade vivida pelo povo de Israel. Um povo que tinha a aparência do conhecimento da lei, do conhecimento de Deus, mas não tinha frutos dignos de um relacionamento constante com o Senhor. O que nós podemos então considerar aqui é que Jesus, portanto, não era antiecológico. Jesus não tinha raiva da sua própria criação. A imprecação de Jesus à figueira é para nós uma demonstração de que aquele que a tudo e todos criou, de tudo e todos pode dispor segundo a sua boa vontade. Jesus não despreza a sua criação e, inclusive, neste caso de Marcos, Jesus não despreza a figueira. A própria figueira é uma árvore vista na Bíblia, os textos que já citei, e em outros textos é uma árvore por diversas vezes citada na Bíblia. É notável que lá no Éden, da afirmação de haver bastante árvores, só há citação de 3 árvores pelos seus nomes. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida e a figueira. Se lembra? Quando o casal em pecado tomou folhas de figueira e começaram a costurar para fazer roupas para si. É notável que a figueira seja ali uma das 3 árvores citadas. O próprio Jesus utilizou a figueira como ilustração da sua segunda vinda. Mateus 24, 32 a 33 diz assim, Jesus falando, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele, isto é, o próprio Jesus falando de si mesmo, sabei que eu estou próximo às portas. E aqui repito novamente o que disse agorinha. Aquele que a tudo e todos criou, de tudo e todos pode dispor, segundo a sua própria vontade. Para concluir, faço aqui 2 aplicações. A primeira dela voltada para nós, irmãos e irmãs, povo de Deus, igreja de Deus, que devemos estar atentos a esta advertência, a este milagre realizado por Jesus. Tudo quanto foi escrito, o foi para o nosso ensino, para aprendermos. E como dizia o pastor Nelson, diz sempre, né? Quem não aprende com os erros dos outros, merece às vezes repeti-los. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino, o foi. Romanos capítulo 15, 4. Aquele que pensa estar em pé, diz o texto de 1 Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair. Romanos capítulo 11, de 11 a 24, diz, não te ensoberbeça contra os ramos que foram cortados. E ali está fazendo uma analogia a Israel, que foi cortado, cuja missão foi retirada por Deus e dada aos gentios, para levarem o seu nome a todas as nações da terra. Então, Romanos diz, não te ensoberbeças contra os ramos que foram cortados. Considera a bondade de Deus para nela permaneceres. Do contrário, tu também serás cortado. Então, nós não podemos dizer, Israel perdeu, agora nós é que somos nos ensoberbecendo. Não, porque o texto de Romanos diz isso, que se ele enxertou ramos, né, bravos como nós, gentios, quanto mais ele pode enxertar o ramo que era da própria oliveira que ele tirou. Então não devemos nos ensoberbecer, porque de outra sorte seremos cortados. O resumo disso para nós, irmãos e irmãs, povo de Deus, é a caminhada com Jesus não pode ser de aparências. Deus está olhando para dentro de nós. Mais do que as folhas, Ele quer ver se encontra em nós frutos dignos daquilo que dizemos ser seus seguidores, discípulos do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Segunda aplicação que faço é para você que ainda não creu no Evangelho da graça de Deus. Para você que ainda não aceitou as verdades do Evangelho. Uma das preciosas verdades do Evangelho é que aquele que no Evangelho de Deus crê que Jesus veio em carne. Crê na encarnação de Jesus. E a implicação desse crer que Jesus vem em carne é a seguinte: ao dizer que eu creio que o Filho de Deus vem em carne, eu estou dizendo que eu reconheço que ele veio trazer-me a natureza de Deus. Porque sendo eu pecador por mim mesmo, eu não poderia resolver o meu problema de pecado que me afasta e me separa de Deus. A encarnação de Jesus traz, portanto, consigo a implicação de que Deus enviou o seu Filho a homens desnaturados, como disse o professor da nossa escola bíblica dominical, Davi Rodrigues, né? Deus enviou o seu Filho para que pudéssemos, uma vez sem a natureza dele, recebermos por meio de Jesus a sua própria natureza. Deixarmos de lado os nossos erros e recebermos a natureza de Deus. Quero dizer a você, amigo, amiga, ouvinte, que ainda não entendeu, ou não creu, ou não aceitou, ou não reconheceu esta verdade do Evangelho. Quando eu e você vivemos longe desta verdade do Evangelho, nós fazemos como Adão e Eva lá no Éden. A gente vai e pega trapos, pega folhas para tentar costurar em nossa própria alfaiataria, em nossa própria costura, né? A gente tenta fazer a nossa própria roupa. Roupa esta que não esconde a nossa miséria e as nossas vergonhas. A minha palavra para você é: vista-se de Cristo Jesus. Ele é a roupa de Deus para nós. Quando eu e você entendemos e reconhecemos que só em Jesus nos tornamos aceitáveis a Deus, então a gente dele se veste e aí dele também a gente se reveste. Esta é a minha palavra para você. Aonde você está ao alcance desse arquivo, quero incentivar você a orar agora, confessar os teus pecados, dizer que você crê que Jesus veio em carne com a implicação de que ele veio para perdoar você, que ele veio por causa dos teus pecados. E longe de mim convencer você de pecado, mas como eu sou um pecador, então eu digo, de fato, ele veio para perdoar a minha incredulidade, a minha injustiça, a minha iniquidade, as minhas imperfeições, o meu egoísmo, a minha inveja. Crer que Jesus veio em carne implica em reconhecer o meu pecado. Onde você está? Ore, fale com Jesus e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que tu vieste em carne por causa dos meus pecados. Creia no Evangelho da graça de Deus. E se você assim o fizer e quiser compartilhar comigo esta decisão, eu quero compartilhar com você o meu telefone celular. Ele é também o WhatsApp 61-8496-1036. 619-8496-1036. E se você tomar esta decisão e desejar compartilhar comigo, pode ligar, pode mandar uma mensagem e eu quero ouvir você, eu quero orar por você e com você e chamá-lo de meu irmão, de minha irmã, por ter crido no Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Veja, eu não chamei você para fazer parte da igreja da qual eu faço parte. A primeira decisão, o primeiro passo é crer que Jesus veio em carne, crer que ele é o Filho de Deus. Se você faz esta oração, terei a alegria de receber o teu contato. Que o Senhor Jesus abençoe a mim, abençoe a você, a entendermos estas verdades, a crermos, confiarmos nelas e a colocarmos estas verdades em prática para a glória dele mesmo. Amém? Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra viva, poderosa e eficaz. Que o Senhor mesmo produza os efeitos e frutos que o Senhor determinou sobre a tua palavra, que agora foi pregada. Obrigado porque para nós ela já traz, Senhor, o conforto, o refrigério, traz também, Senhor, o desafio de vivermos a vida para a qual o Senhor nos chamou. Alcança outros
com o evangelho da tua graça, tão somente pelo teu poder e poder da tua bendita palavra, por amor de ti mesmo, por amor da tua palavra. No nome de Jesus assim oramos. Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, tarde repousar, comer o pão difícil de ganhar. Aos seus amados ele os dá, enquanto dormem e esperam no Senhor. Aos seus amados ele os dá, enquanto dormem e esperam no Senhor. Aos seus amados ele os dá, enquanto esperam no Senhor. Quero desejar a todos, a todas, uma semana abençoada, uma semana protegida, guardada, debaixo da poderosa mão do nosso Senhor Deus, aquele que é soberano, aquele que reina, aquele que governa todas as coisas, aquele em cujas mãos nós estamos. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, te louvamos por tudo que vimos, ouvimos, tomamos parte neste dia do Senhor, e pedimos que, sendo este dia o primeiro da semana, o Senhor nos conduza ao longo da semana, a partir desse dia, com a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, a tua bondade, ó Deus, mesmo sendo necessário a tua disciplina de amor. Oramos por aqueles em nossa comunhão que precisam voltar-se para o Senhor, reconciliar-se contigo, alcança-os com o teu poder, traze-os debaixo da tua disciplina de amor para a comunhão do teu povo. Pedimos pelos enfermos, suplicamos por eles a cura, rogamos por aqueles que nesse tempo, Senhor, de pandemia, veem-se ameaçados em seus negócios, em seus trabalhos. Pedimos a tua proteção, pedimos que o Senhor os alcance com o teu poder, com a lembrança e certeza de que o Senhor é o Deus de provisão, de graça. Abençoa-nos também, Senhor, a sermos instrumentos do amor fraternal, do cuidado uns com os outros, para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, consolação bendita do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus,
consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor,